segredos aqueles que te temem. Então, obrigado, porque o Senhor está mostrando algo novo hoje, e porque o Senhor não apenas está mostrando, mas o Senhor manifestará algo novo, porque a tua palavra é espírito e vida, a tua palavra é a própria verdade. Nela, Senhor, nós confiamos, descansamos e cremos, porque o Senhor diz na tua palavra que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. O Senhor nos chama para governo, o Senhor nos chama para rompimento, o Senhor nos chama para vitória. E diz ainda, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, por favor, Senhor, dá-nos compreensão, sabedoria, humildade. O ministro dessa estação, Senhor, desse mês, é o ministro rei. Então, eu oro para que nós possamos andar em humildade, sair, Senhor, submissos à tua palavra, e que possamos ser tocados por ela, e que o ministro do Senhor tenha a liberdade de servir-nos nessa noite, com a instrução, com o respaldo, com a graça e com a vida que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então, fala conosco em nome de Yeshua HaMashiach. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome, tudo aquilo que concerne ao nosso propósito, as pessoas, nossa família, filhos, nossos animais, nossos cônjuges, enfim. Que o Senhor guarde tudo aquilo que leva o nosso nome, e que a partir de agora o Senhor já receba toda a honra e toda a glória, porque toda a sabedoria vem do Senhor e para o Senhor voltará, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória Amém. a Deus. Então, Amém. vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá que agora a coisa vai ficar legal. Primeira coisa que a gente tem que entender. Deus, ele tem padrões. Tudo que Deus faz, ele faz por padrões, e esses padrões, eles se repetem. Deus começou criando céus e terra, Deus concluiu criando novos céus e nova terra. Na verdade, ele não concluiu, ele diz o começo e diz o fim. Tudo que Deus faz, ele faz por intermédio da sua palavra. Então, olha que interessante. Deus diz, a coisa acontece, só que para acontecer, ele diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Então, ela cumpre um propósito e depois ela volta para ele. O que é isso? Isso é um ciclo. Então, eu quero mostrar para você que existe padrão na fala, padrão na ação, padrão na resposta de Deus, padrão na não resposta de Deus, e todas essas coisas estão sujeitas aos mandamentos do Senhor. Então, quando você entende a lei de Deus e o tempo que ele estabelece, você consegue saber o balizador da tua vida. Porque o que Deus criou é para concernir a tua vida, ou seja, é para te dar sentido, é para você olhar e se pautar por aquilo, e em cima dessa pauta você avança ou você retrocede. Porque existe o tempo de avançar, o tempo de retroceder, o tempo de abraçar, o tempo de afastar de abraçar, o tempo de colher, o tempo de plantar. Então, nem sempre você vai andar para frente, tem tempo para tudo. Então, até aqui, eu estou dando só conceito básico e pano de fundo para vocês. Então, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há esses tempos todos, mas Deus fala o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Debaixo do sol, irmãos, fala dessa dimensão aqui. Porque na eternidade, que é a dimensão de Deus, tudo é hoje. Tudo está pronto. Tudo é agora. E é por isso que Jesus falava e as coisas aconteciam. Porque para ele o tempo é agora. Ele só pega aquilo, passa por ele, que é a palavra purificadora e regente do universo, e cumpre. Então, é assim que funciona. Mas para nós, a gente ainda vê o tempo separado da palavra e o tempo separado do Senhor. Tudo é uma coisa só. Jesus, Yeshua, Mashiach, nosso Senhor, ele é o tempo de Deus. Isso é claro para todo mundo? Quem aqui sabia que o Messias é o tempo de Deus? Levanta a sua mão aí. Quem não sabia, não levanta. Olívio sabia, também Gislene sabia. Tá, alguns não sabiam. Aí você fala, da onde você tirou que Jesus, ele é o tempo de Deus? Apocalipse, capítulo 22. A palavra vai dizer aqui, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Princípio é marcação de tempo, fim também. A eternidade não tem começo, não tem fim. Então, veja, esse que é o alfa e o ômega, o aleph e o tav no hebraico, ele é o tempo de Deus. Então, Jesus, ele é o tempo de provisão de Deus. Ele é o ano aceitável do Senhor. Então, nele, nós temos a bondade, a provisão e o suprimento de vida. Fora dele, nós temos a maldição da terra. O que é isso? Tudo que eu faço
consome a minha energia. Eu preciso me desgastar não só para fazer, mas para manter o que está sendo feito fora do Senhor. Isso está claro para todo mundo aqui? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Certo? Então, vamos seguir. Então, por que algumas coisas são difíceis? Essa não é a única resposta, tá? Mas essa é uma das respostas que existe e você só vai achar a resposta verdadeira por eliminação. Ou se o Senhor te mostrar, é isso. Do contrário, você vai resolvendo critérios e critérios até você achar algo que, de fato, não só resolva você, mas resolva a tua vida. Então, tendo esse pano de fundo, nós vamos agora para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, lá no versículo 1 e o versículo 2. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Olha só, o primeiro mês do ano. Então, vamos lá. O que Deus está fazendo aqui com esse povo? Marcando um calendário novo. Então, no dia em que Deus ia matar os primogênitos do Egito, ele diz: Este mês vos será o principal dos meses. Então, o que é principal? É o ano onde nasce o calendário, onde Deus determina um novo ciclo, onde algo começa e algo termina, porque está acabando algo, começando algo, porque tudo é cíclico. Então, nunca acaba. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Então, aqui, o que Deus está fazendo? Até esse texto de Êxodo 11, o pessoal era escravo de Faraó. Agora, no capítulo 11, o texto ainda fala, estava falando com a Lúcia mais cedo. 11:2, o texto fala assim: Fala agora aos ouvidos de todo o povo, que todo homem peça a seu vizinho, toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Então, olha que interessante. Esse é o tempo, irmãos, de você colocar diante do Senhor aonde está o teu ouro e aonde está a tua prata. E em cima da direção dele, essas pessoas podem ser para a tua vida canais de acesso, de suprimento, de provisão. Essas pessoas não são crentes. Elas são egípcias. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse ciclo, irmãos, lá em Êxodo 12, nós vamos ver aqui, essa festa acontece daqui a 14 dias, tá? Eu estou te anunciando onde o calendário começou e estou te anunciando o que acontece dentro desse mês. O calendário começa exatamente hoje, daqui a 14 dias é exatamente o dia onde esse ciclo de Páscoa acontece. Ou onde ele se repete. Então, antes disso, Deus falou: vá aos egípcios e mande que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha, objetos de ouro e prata. O que é isso? Provisão. Por quê? Porque eles iam ser livres. Então, tudo que ficou retido por gerações, por 400 anos, dentro do Egito, como herança para Faraó e o seu povo. Agora Deus, em Êxodo 12, conta o seguinte, olha só, vamos ler aqui. 12:2, este vos será o principal dos meses, este será o primeiro mês do ano. Eu não vou ler aqui, porque isso aqui nós vamos conversar em Pêssar, né, daqui a 14 dias. Mas olha o verso 12 de Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo contra os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, é aqui que Deus vai julgar as entidades que detinham o que era teu por direito e entregavam aos egípcios. Mas você ficava com esforço. Então, olha aqui que eu aprendo aqui. Que a cada ciclo que eu entro, eu sou livre, em alguma medida, de algo dentro de mim. Agora, o que é legal? Quando eu estou dentro desse ciclo, no próximo ciclo, eu posso trazer outras pessoas comigo. E esse ciclo vai se aplicando à vida delas em uma medida e na minha vida em outra medida. Aí você fala: Tony, estou boiando.
Me ajuda, melhora isso. Eu vou explicar. Cada vez que você passa por um ciclo, Deus julga uma vez, Deus julga de novo, Deus julga a terceira, Deus julga a quarta, porque esse julgamento, ele depende do seu posicionamento no mês anterior. Aí você fala, como assim mês anterior? O que nós tivemos recentemente, que vocês estão caminhando comigo há mais tempo? Nós celebramos Purim. Purim é a festa da reversão de decretos. Então, o que é a reversão de decretos? Amã queria matar todo o povo judeu. Esther estava lá no trono, conseguiu falar com Assuero deu ao povo o direito de se defender. Não cancelou o decreto de Amã, mas deu um outro decreto possibilitando a defesa. Então, por que isso é relevante? Porque nós estamos num contexto de Adar, que acabou agora, o mês de Adar, que é esse mês da festa de Purim, onde Deus, de modo oculto, ele faz coisas, e nós estamos num período que antecede a libertação do Egito. Então, nós estamos num balão, irmãos, num espaço de tempo onde tem os decretos de morte querendo nos caçar e aonde tem as pragas do Egito. Porque a décima praga, ela só foi acontecer no 14º dia. Então, até chegar à 10ª praga, outras coisas aconteceram antes. Então, nós estamos em meio às pragas e aos decretos de morte. Então, nós estamos numa guerra ferrenha, irmãos. Por isso que está difícil. É por isso que as coisas travam, que as coisas apertam. Principalmente quando você sabe para onde você está indo. Então, o diabo vai cobrar e aproveitar dessa estação que ele tem vantagem, porque da onde vem a vantagem maior dele? Vem de algo anterior a Purim. Vem de carnaval. No carnaval, irmãos, é um grande ritual onde tem muita oferta de sangue branco, de dinheiro, de tudo que você puder imaginar para as entidades que são livres na terra durante a quaresma para sugar os homens. Então, nós estamos vindo de um contexto de inverno espiritual. O inverno é o tempo onde você desfruta e vive da gordura que você acumulou nas outras estações. Só que agora é o período onde Deus libera a unção de Judá. Por que Judá? Porque é a primeira tribo abençoada pelo patriarca Jacó. Então, o que acontece? Quando Deus libera a unção de Judá nesse portal, que é a viração do ano e a viração do mês, nós temos sobre nós a bênção de Judá. E nós vamos ler aqui, eu vou ler para vocês aqui, qual é a bênção de Judá que está mencionada lá em Gênesis 49, a partir do verso 8. O texto diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos seus inimigos. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés. A ele obedecerão os povos, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Então, olha que interessante. Deus escolheu, pela bênção aqui, ó, o cetro não se arredará de Judá, Deus escolheu a tribo de Judá para ser a tribo de onde os reis viriam. Então, quem nasce nesse período, irmãos, ele tem algo especial na questão de realeza, porque existe algo que Deus entregou para Judá, na questão do cetro. Jesus é de Judá, Davi é de Judá. Quando você vai olhar Salomão, então são reis grandes. Então, há um mistério na realeza de Judá. E essa unção vem não só para os judaus, que são os judeus, né? Judá, mas para aqueles que caminham nesses tempos, porque a liberação é hoje. Então, o que Deus está nos dando agora? Período de Nissan, que é o mês que nós entramos, vamos ler um texto bíblico aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, aqui, capítulo 11. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou ler só o primeiro verso para vocês entenderem, porque eu só quero mostrar algo interessante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aí, o que acontece aqui? Vocês lembram da história?
no período, olha isso aqui, ó, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam ir para a guerra. É exatamente a primavera. Bem no período em que Davi deveria ter ido em guerra contra o exército de Amon, né, e Rabá aqui, que eles estão falando. Davi não foi. Quando ele ficou, ele caiu com Batseba. Então, esse é o tempo de ir para a guerra. Essa unção de Judá, ela vem exatamente nesse período que é para você ir para a guerra, porque os reis costumam ir para a guerra nesse período. Então, o que vai acontecer agora? Qual guerra é essa? É a guerra da tua alma. Cada um de nós, irmãos, tem um Egito pessoal. O que é o Egito pessoal? É tudo aquilo que te trava a fazer o que tem que ser feito. O Egito, no reino do Espírito, ele é um lugar de prisão, de escravidão. Você é sujeito àquilo e você sofre por aquilo que você sabe que tinha de mudar. Só que o preço é tão alto para você mudar que às vezes você prefere ficar ali mesmo. Prefere sofrer a prestação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse é o período do Egito. O ambiente espiritual, irmãos, cada um de nós está em um ambiente, ainda que todos estejamos em Cristo. É muito macro o ambiente espiritual. Por quê? Porque, assim, Cristo, ele não é só a palavra, ele é um lugar. Nós somos abençoados em Cristo. Então, é um lugar. Agora, olha que coisa interessante. Egito também é um lugar espiritual. O cordeiro, ele não foi morto na Páscoa, ele foi morto antes da fundação do mundo. Quem sabia disso? Quem sabia que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Aí, levanta sua mão aí, ou fala alguma coisa no chat, deixa eu ver. Quem não sabia? Eu vou falar para você que não sabia aí. Alguém não sabia ou todo mundo sabia? Bom, eu não estou vendo ninguém que não sabia, então vou seguir. Se você não sabe, vai ficar com a dúvida para você. Não sabia, mais ou menos? Ou... Você não sabia? Ah, tá. Você também não sabia, Lúcia? Não. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Por que isso aqui é importante? Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, lá no capítulo 13. Apocalipse, irmãos, ele é um livro que as pessoas acham que é da consumação dos séculos, mas na verdade Apocalipse, ele é um livro atemporal. Ele é um livro que já aconteceu, ele é um livro que acontece e ele é um livro que acontecerá. Ele tem camadas e camadas de revelação. Então não é somente algo que virá para o fim. Apocalipse é algo que já aconteceu na eternidade, porque a história é cíclica, ele já aconteceu de novo e está para revelar mais uma vez o acontecimento. Vocês vão entender isso aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 8. O texto fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus, irmãos, ele não foi morto há 2000 anos atrás. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é uma história, é um verso que ele tem tudo para expandir a tua mente. Por quê? Porque a gente acha que as coisas são só aqui. E não são. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro. Quer ver mais um texto interessante? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Lá a partir do versículo 22. Vamos ler aqui, ó. Vou ler o 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, olha o verso 26. Tendo em vista a manifestação da tua justiça no tempo presente. Então, olha só, há 2000 anos, Deus manifestou a justiça, mas a justiça foi realizada antes da fundação do mundo. Então, tem um tempo no qual aquilo acontece e é invisível aos olhos.
Tony, fala melhor sobre isso. Falo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Próximo livro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Olha lá, vamos começar a ler aqui o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos, nem desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Então, olha que interessante. Que sabedoria é essa? Que mistério é esse? Cristo morto antes da fundação do mundo. Então, ninguém sabia disso até o Pai manifestar. Tanto que o próprio diabo, na pessoa de Faraó, o dia que soube que nasceu um menino em Belém, o que ele fez? Manda matar todos os meninos menores de 2 anos. Por que ele não foi lá matar o específico? Mata lá o filho de Maria e de José. Porque ele não sabia quem era. Até o diabo, irmãos, quando chegou na época da tentação, que Deus falou do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. O queixão do bicho deve ter vindo aqui embaixo. Falou, meu Deus, não acredito que o Messias veio. Aí a palavra fala em Mateus 4, então foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o que o diabo fala para ele assim, ó, se tu és o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Por que ele fala isso? Ele queria ter certeza, irmãos. Ele não sabia que era. Ele não botava fé nisso, falava, meu Deus, o Messias veio. Então, não era só jogar dúvida sobre a identidade de Jesus. Ele queria saber se era de fato. E dali, sim, o pau começou a quebrar. Porque Jesus, quando venceu o deserto, a palavra fala que ele saiu cheio do poder de Deus do deserto e começou a pregar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Que dia? Páscoa. Ele foi morto no dia de Páscoa, no dia de Pêssar, no dia desse calendário que nós estamos hoje entrando, e daqui a 14 dias repete-se o ciclo. Então, no Messias, nós somos livres por dentro. No cumprimento da festa, nós temos poder de ser livre fora. Irmão, isso aqui é muito poderoso, porque a oferta do Messias, aquele cordeiro que ele pede para que o povo, na saída do Egito, passe na verga da porta, todo mundo faz a mesma oferta no mesmo dia, ao mesmo tempo, na mesma data. E aquilo tem o poder da unidade na oferta e tem o poder da obediência coletiva. Então, todo mundo no tempo certo faz. O que acontece? Deus vem e julga uma nação toda, porque uma nação toda decidiu obedecer. Então, olha que forte. Quando você entra para o coletivo e você faz algo junto com seus irmãos, existe um poder na coletividade, o qual Deus ama. Então, ele dá potência para a tua oferta. Então, às vezes você fala, poxa, eu quero fazer uma oferta, mas eu não tenho condição. Chama 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer? Cara, junta isso e entrega para você ver a violência que isso tem. Se você faz a coisa certa no tempo certo, isso é muito agressivo no reino espiritual. E o diabo sabe disso. Agora, o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Então, nesse período, irmãos, nessa guerra que nós estamos entre Purim e Pêssar, o que o Senhor nos pede? Primeiro, percepção. Esse será o primeiro mês do ano. Então, você está entrando num tempo em que Deus sabe que você está precisando de um milagre. Ele sabe. Só que ele vai e continua de olho em você. Porque o que ele quer fazer? Ele quer libertar você do Egito. Ele quer tirar algo de você que te prende. E esse é o poder do Messias. Só que do lado de fora, irmãos, tem a questão do seu memorial. Deus quer ver você trilhando nos tempos
que ele estabeleceu para a tua vida. E para cada oferta que você entrega em tempo de portal, uma memória a teu respeito se ergue. Então, o que é isso? É como se Deus pegasse e lesse. Ah, o Ronaldo passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Aí ele vai olhar a conduta do Ronaldo. O Ronaldo cumpriu as festas, o Ronaldo tem andado reto diante da palavra, o Ronaldo está orando e Satanás está tentando barrar a justiça dele, que é a recompensa. Porque aqui diz a palavra que Deus manifestou a sua justiça no tempo presente. Então, a justiça você tem, mas a manifestação tem um tempo para descer. Só que para esse tempo ser trazido para cá, você tem que se movimentar no tempo da eternidade. Vê se você me entende. O que é tempo da eternidade? É o calendário de Deus. Então, você faz o que Deus diz na eternidade. O que Deus tem dito? Este vos será o primeiro dia do mês. Toma, o que eu tenho que fazer? Calma. Calma, primeiro você aprende. Porque com Deus você tem que entender as coisas. Num primeiro momento, ele permite que você faça sem entender e ele te abençoa. Mas quando você entende, você governa. E você foi chamado para ser rei e sacerdote. Quando você entende, você abre a porta para os outros. Se você só sabe, você não abre a porta para ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero ajudar o Lívio não sabe. Então, Lívio, é assim, assim, assado, isso. Você entendeu? Não entendi, mas não tem problema. Só faz o que eu estou te falando que você vai entrar. Acabou. Agora, quando o Lívio entende, aí ele chama a responsabilidade para ele. Fala, agora eu vou te ajudar, vem aqui. O Lívio sabe o que tem que fazer. Se ele explica, a pessoa não entende, fala, confia em mim. Você confia? Eu confio, então faz isso aqui. Acabou. Porque você tem a chave. O entendimento, lembra o que Deus disse para Pedro? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus retruca falando assim, ó, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre a porta, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são portas do inferno, irmãos? São literalmente esses portais de morte sobre os quais a gente anda e vive e é consumido de medo, de engano, de mentira. Portal interno dentro. As portas do inferno, elas te aprisionam dentro. Por que inferno? Porque tem morte, tem tristeza, tem amargura, tem decepção, tem desânimo. Todas essas coisas são portais do inferno. Eles estão te roubando, te saqueando e tentando impedir você de buscar a sua redenção. E esse é o mês da redenção, porque é o mês que o Messias foi morto na eternidade, porque essas festas são perpétuas, não são de agora. Só que, irmão, isso aqui é tão tremendo, eu vou ter que puxar mais longe ainda. Para Deus descer as coisas para a terra, Deus executou vários momentos. Qual foi o primeiro juízo de Deus? Lá em Noé. A arca de Noé, Deus achou Noé justo, Noé como justo julgou a terra. Deus, dilúvio. Outro juízo que teve, irmãos. Deus julgou a nação do Egito por causa da nação de Israel. Então, quando você vai olhando o verbo e ouve ciclos, qual o outro julgamento? Jesus. Quando ele está sendo crucificado, ele fala assim, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. E depois, em João 16, fala assim, o príncipe deste mundo já está julgado. Então, desde que Jesus não errou na obediência, ele já julgou o diabo. Eu vou ligar o computador na tomada que está acabando a bateria. Peraí, gente. Aí. Então, entenda que desde a eternidade esses ciclos se repetem. Só que o homem não sabia disso até chegar o tempo de Moisés. Então, a Torá desceu só na quarta festa. Então, eles não tinham um balizador por escrito. Qual que é a vontade de Deus? Eles sabiam o que aprenderam com Adão. Adão passou para Abel, que passou para os demais filhos, que foi passando na boca. Não tinha lei. Mas por que não tinha? Porque ainda não havia um nível de justiça de alguém que pudesse trazer essa lei para a terra. Então, conforme Deus vai levantando justos na terra, vai trazendo camadas de justiça para a terra. Quando desce, irmãos, para cá, é porque transicionou todos os céus para chegar aqui. Então, quando Deus encontra um justo, é porque esse cara foi buscar lá no trono de Deus o que ele tinha que trazer e trouxe. Então, tem coisas que nunca vão chegar para a terra se você não for buscar. Tem coisas que o mundo não vai saber porque Deus colocou a responsabilidade em você de buscar. Então, isso é tão profundo que essa é a riqueza do corpo de Cristo. Tudo está escondido nele, só que não são todos que têm os mesmos acessos. O acesso que eu tenho, o Lívio não tem. O acesso que a Sueli tem, o Ronaldo não tem. Que o Kaique tem, a Claudete não tem. Mas
vocês podem me dar acesso a coisas que vocês têm e vice-versa, porque a riqueza é de Cristo e Cristo nos deu os acessos. Então, qual que é a chave? Eu tenho que achar aonde estão as respostas para a minha vida no mundo. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? E agora eu começo com o primeiro que eu encontro. Eu não tenho que ficar procurando todos, eu procuro o primeiro. Do primeiro, Deus conecta as pessoas, se conecta a outros, se conecta a outros, porque conforme eu vou andando nos tempos, Deus vai fazendo os ajustes na minha vida e trazendo as pessoas que têm que chegar no devido tempo. Porque tem pessoas que são sazonais. Tem gente que vai cruzar seu caminho por um tempo e vai sumir. E é isso mesmo. Ela não tem que ficar. Ela é só para aquele tempo. Agora, tem pessoas que você vai ficar a vida toda com elas. Então, a gente tem que saber a hora de aproximar e a hora de recuar, porque tudo é tempo. Então, vocês conseguem entender a preciosidade que é esse tipo de conhecimento? Então, aqui, irmãos, olha só, vamos ver o que o Kaique está falando aqui, ó, Provérbios 25, deixa eu ler esse texto aqui. A glória de Deus é ocultar, eu gosto muito desse verso, a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é perscrutá-las, né, tentar descobri-las. Esse é o verso da minha vida, nesses últimos dias. Deus gosta de esconder, eu gosto de achar. Só que as coisas estão escondidas nele, então você tem que entrar. Só que para eu entrar, Salmo 25, verso 12, 13 e 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência dará terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, muita gente, irmãos, diz que é íntimo de Deus, mas por que não conhece? Porque ela é íntima de Deus, Deus não é íntimo dela. Porque ser íntimo não é quando Deus conta a vida do irmão para mim. Eis que te digo, Kaique, você fez feiura ontem. Você comeu o doce de pote e colocou a colher sem lavar lá dentro de novo. Mistério. Né? Tô brincando aqui para quebrar o gelo, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. Não é quando você sabe um segredo que o irmão fez. É quando você sabe a voz profética do Messias na eternidade. Porque o que é a palavra rema? A palavra rema é o que está sendo dito lá em cima nesse tempo. Então, quando você fala a palavra rema, que é dita lá em cima nesse tempo, aqui embaixo ela desce com o poder de Cristo. Então, quando vocês estão vindo aqui, no reino espiritual, essa voz está chegando milhares de quilômetros para frente. Porque é a voz do verbo. Se eu estou falando debaixo da revelação, é a voz do verbo. Então, isso aqui brilha, irmãos. No reino espiritual a gente não vê, mas isso aqui está brilhando. Então, o diabo sabe onde tem luz. Ele sabe onde tem verdade. Porque é isso que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra não diz, conhecereis as informações bíblicas dentro do contexto. Não diz isso. Conhecereis o hebraico e o aramaico e a descendência da serpente e conheceis a unha do capiroto, que é roxa. Não diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu e você, irmãos, nós precisamos ter a ciência dos tempos, que isso é o que Moisés pediu em Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, aí está a resposta do porquê muita coisa na tua vida não acontece. Não a única, mas uma das. Porque o tempo que você andou sendo regido pelo engano, e o engano, irmão, se ele parecesse engano, todo mundo era livre dele. O engano não tem cara de engano, o engano tem cara de verdade. E aí, a teologia colocou para as pessoas que, tudo é no tempo de Deus, irmãos. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Ou, se não está dando certo, você está em pecado. Então, quando a pessoa acha que é por causa disso, ela tem um problema. Porque ela não tem referencial, ninguém ajuda ela a sair, ela fica presa no buraco. Então, por isso, nós devemos andar com irmãos mais maduros do que nós. Provérbios diz que nós devemos buscar a sabedoria, honrar o conhecimento, nós devemos ir atrás daquilo que Deus dá valor. E devemos colar ali, irmãos. Não tem muita gente que fala dessas coisas. E quando tem, irmãos, a maioria só tem informação, não tem verdade e vida. Então, não é porque está falando da mesma coisa que Deus está ali. Tem que ter vida junto, tem que ter poder de Deus. O apóstolo Paulo fala que não veio falar com sabedoria de linguagem humana, nem ostentação,
Mas a minha palavra, 2 Coríntios 2,4, mas a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é isso? O poder de libertar aqui, ó. Eu tenho que falar aqui e tenho que mudar teu coração. Eu não tenho que ficar insistindo no argumento. Se a unção está aqui e você está quebrantado, porque o evangelho é para quebrantado, viu, irmãos? O evangelho não é para todo mundo, não. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Se a pessoa não está quebrantada, você está dando burro em ponta de faca. Você está perdendo o seu tempo, o evangelho não é para ela. Aí a gente fica 6 anos orando pela pessoa, e isso e aquilo. Não é que é inútil, mas você está gastando vela com coisa que não tem que gastar. Você ora um pouco e entrega. Vai lá onde Deus está frutificando, onde você está vendo resposta. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então tem gente, você não é o Espírito Santo. Você não vai convencer a pessoa. Não adianta. Então você tem que saber o seu limite, o seu espaço. E Nissan, irmãos, é o período em que os reis vão para a guerra. Jesus, ele foi o primeiro que veio para a guerra. Você sabe por que ele foi imolado nesse período? Porque lá na eternidade houve uma guerra antes. A palavra fala que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12. E o dragão, ele arrastou 1/4 dos anjos para a terra. Um terço, né? 1/3 dos anjos para a terra. Quem são esses 1/3? A Lúcia, a Claudete, a Gislene, a Sueli, o Ronaldo, o Tônio, o Kaique, o Lívio, o Nico, a Sandra. Nós somos esses que caíram. Nós somos essa turma aqui. Aí você fala, como assim, Tônio? Um lado ficou com Deus, 1/3. O outro lado ficou com o diabo, que é os capeta. Cadê a galera do meio? A gente ficou em dúvida. A cauda do dragão lançou para baixo. Aí Jesus foi morto para que nós tivéssemos uma segunda chance nessa dimensão de decidir se a gente volta para casa ou se a gente vai para o inferno junto com o capiroto e os anjos dele. Então, a misericórdia do Senhor foi ter Cristo morrido antes da fundação do mundo para te dar a chance de escolher. É por isso que você está aqui. Muita gente não sabe disso. Eu não sabia. Pois é. Então, você está aqui para decidir. Não é porque Adão pecou que você veio parar aqui já culpado. Nós estamos aqui porque não optamos nem ficar com Deus, nem ficar com o diabo. A gente ficou na dúvida. A cauda da serpente arrastou a gente para baixo. Aí o Messias viu que não era justo julgar quem não se posicionou e deu a segunda chance. Por isso, Hebreus 9:27 fala assim, ao homem foi ordenado que morresse uma só vez e depois disso aguardasse o juízo. Aí a maioria ainda acha que tem reencarnação. Aqui, ó. Tem não, é só aqui. Morreu. Se Jesus pagou o boleto, volta para casa. Não pagou o boleto, você vai pagar. Vai para o inferno com o diabo e os seus anjos. Porque o inferno, irmão, não foi feito para nós. Foi feito para o diabo e para os traidores. Mas se a gente quiser andar com ele, a gente vai também. Então, é esse o grande ponto. Tem muito mistério nessa questão aqui, mas não é o assunto de hoje. Eu quero falar de tempos com vocês. Então, Jesus foi morto na Páscoa da eternidade. Depois, o cordeiro que foi ofertado na Páscoa, em Nissan, lá no êxodo do Egito, é um símbolo que liga a morte eterna do Messias e dá poder de Deus para libertar o povo do Egito. Então, aquela oferta, ela conecta com um propósito da eternidade. Jesus, lá no Novo Testamento, ele foi morto exatamente nesse dia. Então, você vê que Deus vai mantendo a constância nos portais e nos ciclos. Então, eu preciso entender que aquilo não parou de passar, continua repetindo. E se eu me manter nessa constância, se eu me mantiver aqui, eu vou pegar cada vez mais embalo, cada vez mais embalo, cada vez mais embalo, e as coisas começam a fluir para mim. Até aqui, beleza? Uhum. Perguntas? Não. Que benção, né? Esse professor é uma benção, ninguém fica com dúvida, todo mundo aqui. Tem. Ô, Glória, Claudete. Minha mão tá levantada. Fala aí, então, irmã abençoada. Até que enfim alguém com dúvida nesse lugar, meu Deus do céu. Você disse que Jesus ele foi morto na Páscoa da eternidade, que ele foi morto nesse mesmo período? É isso? Sim, Claudete. Sim, porque Deus ele não foge dos seus padrões. Então, as festas do Senhor, a palavra fala que são festas perpétuas. Se são festas perpétuas, elas são para sempre. Então, se nós
o contexto bíblico diz que nós, quando Jesus voltar e resolver as coisas, continuaremos celebrando a festa de tabernáculos, por exemplo, em determinados dias. Então, não é só essa festa. É claro que Jesus não vai continuar morrendo, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer é que essas celebrações, elas têm os seus valores espirituais. Então, esses padrões, eles descem para a terra quando o povo se une para celebrar e entender o que está acontecendo. Então, aqui que vocês estão tendo esse pano de fundo... Ô, Sandra, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão em pé aqui, está mostrando para mim? Você quer falar algo ou você só esqueceu de baixar a mão? Liga o microfone, Sandra, seu microfone está desligado. Bom, qualquer coisa você fala depois, então. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que nós estamos nessa transição. Que dia é hoje? Hoje é o 1º de Nissan, ou para nós, dia 29 de março. O tempo para Deus, ele é contado no pôr do sol do dia de hoje. Então, cada pôr do sol vira-se o dia. Não é meia-noite, como a gente é acostumado a contar. Você vai ver que Deus criou no 1º dia, e a palavra fala, houve tarde e manhã, 1º dia. Aí depois Deus criou, houve tarde e manhã, 2º dia. 3º dia, houve tarde e manhã. Você não vai ver Deus falar da noite. É verdade. Então, a contagem de tempo, ela é diferente. É verdade. Então, hoje, se for olhar, por exemplo, só vai mudar o dia à meia-noite no calendário gregoriano que nós estamos. E para cada mês, irmãos, tem uma entidade que rege nesse calendário que nós estamos. Porque o calendário ele tem pelo menos 3 finalidades. Plantio, colheita e culto. Vou repetir. Todo calendário ele tem 3 finalidades. Plantio, você tem que saber a época de plantar. Você tem que saber a época de colher. E você tem prestação de culto. Aí você fala, prestação de culto? Como assim? Todos os meses têm um nome. A quem pertence esses nomes? Todos esses nomes do nosso calendário gregoriano hoje, irmãos, são divindades. Então, Janus, aí fevereiro eu esqueci o nome, aí tem de março, tem de abril, tem de maio, cada um tem seu nome. Eu não lembro o nome de todos eles, nem quero saber também. Mas o ponto é que cada mês desse corresponde ao culto a uma divindade. E cada calendário, agora é que o pessoal treme, cada calendário, cada festa, cada feriado que está no nosso calendário gregoriano e não está nas escrituras, é um dia de culto a uma entidade. São João, São José, São Paulo, isso só os sãos. Agora vamos falar os que são mais chatos, assim, que o pessoal não percebe. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Tudo isso aqui, irmãos, é data consagrada à entidade. Nossa, sério? Sério. Não é o dia de hoje, mas outro dia eu posso falar sobre isso. Mas quem Dia já das comigo... Mães? Dia das Mães? Dia das Mães. Tem uma história por trás do Dia das Mães. Onde nasceu? Como começou? O que tem ali? Dia do Trabalho, Halloween, Meu Deus. Nossa Senhora Aparecida, ou Dia das Crianças. Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. Todas as datas que não estão Sério? no calendário bíblico são datas de culto às trevas. Porque não é calendário bíblico. Não foi Deus que colocou. Começa. Um de cada vez, gente. Vamos lá. É que foram adaptadas, né? Elas foram criadas em festas pagãs e foram adaptadas depois de um tempo dentro da cultura de cada país, dentro da cultura, da nossa cultura, né? Aí foram adaptadas, mas o significado por trás das festas, aí são as consagrações a esses deuses, a essas entidades. Perfeito. Perfeito. E olha que o Ronaldo era um cabeça dura até uns 4 anos atrás aí. E graças a Deus o senhor tocou a vida dele, tá aí agora a bênção. Mas, aí né? deve saber, cabeça dura. Não, glória a Deus. Gislene, pode falar, irmã. Eu tenho uma dúvida. Hoje não é o início do mês, né? E tem algum Hoje é. sentido? Oi? Hoje é o início do mês, hoje é início do ano e início do mês. Não, então, Imagina mas assim, dentro do nosso calendário é o final do mês, então sim, do gregoriano isso que eu não entendi. Isso. Do gregoriano do calendário que nós estamos aqui na Terra, que a gente se move, paga as contas e as coisas, sim.
É o dia 29. Mas no calendário espiritual já é dia 1º de Nissan hoje. Então, Deus se move aqui. O que a gente faz hoje? Vamos lá. Hoje é conhecido como Rosh Kodesh. Rosh Kodesh, Rosh significa cabeça, no hebraico. Kodesh, mês. Rosh Kodesh, então cabeça do mês. Só que o portal anual, nós falamos Rosh Hashanah. Por quê? Cabeça, Rosh, Hashanah, ano. Então, cabeça do ano. Aqui mudou o calendário. Por isso, quando você ouvir Rosh, no hebraico significa cabeça. Então, o que é isso? Nós temos um calendário anual, que no caso a transição de ano, e a transição de mês. Nós temos um portal duplo aberto hoje, ao mesmo tempo. Então, tudo que é colocado aqui agora, de semente, de plantio, é algo que vem com uma potência do ano para você. É como se Deus desse o ano de 5.786. Valeu, Julião, tinha esquecido dessa data aí, mas é isso mesmo. No calendário bíblico, nós estamos no ano de 5.786, você tem ideia? Que é a contagem desde a festa de Páscoa, lá, desde o nascimento de Adão, essas coisas, o cara coloca aí uma contagem, mas é um mistério para outro dia. Então, onde eu quero chegar com vocês aqui? Esse dia, irmãos... Fala aí, Kaique, que eu falo. Fala aí, Kaique. O microfone está desligado. Minha pergunta era sobre essa contagem do calendário, igual o irmão colocou aí, 5.776, né, mais ou menos. Sim. É essa data que você entende que nós estamos hoje em dia, ou que a gente estamos se aproximando do 6º milênio? Então, cara, é porque é aquele negócio. Tem uma divergência. Você fez uma pergunta aqui que ela contribui, mas ela pode, como é que fala? Trazer bastante confusão. Mas vamos lá. Tem quem acredite que nós estamos às bordas do 6º milênio. Tem quem acredite que nós estamos no ano de 5.786, porque alguns acreditam que há uma margem de erro de 200 anos na questão do calendário. Uns conseguem provar o seu ponto de vista com alguns argumentos, outros provam com outro. Eu vou ser honesto, tá? Eu creio que a contagem, ela tem relação com a proximidade do 6º milênio. Eu creio. Mas a título de ensino, eu coloco com essa de 5.786, porque ela é mais simples. Eu não tenho, por exemplo, me pergunta como é que você chegou nesse valor de 5.786, é mais fácil eu explicar isso do que explicar o outro dos 200 anos, que eu não sei como é que eles chegaram nessa conta. Então, eu prefiro ensinar aquilo que eu tenho segurança, mas há quem defenda esse espaço que você está pontuando aí, tá bom? Eu tenho essa consciência, e eu não sou dono da verdade. Então, se alguém, de repente, tem alguma outra informação, depois me passa, e me ajuda a pensar diferente, mas até então, essa é a minha crença. Tá respondido? Com alguma pergunta? Não, deu para entender bem o que você quis dizer, assim, realmente. Entendeu? Que bom. Então, vamos lá, gente. Então, o que é pedido para nós no dia de hoje? Né? Em termos de viração do ano, não existe uma regra que Deus fale. Ele apenas nos diz para termos consciência do tempo. Mas em termos de mudança de mês, assim, todo princípio dos meses, vamos lá, vamos ler, esse termo de Rosh Kodesh, na sua Bíblia, talvez você encontre como festa da lua nova. Sempre que você vê a Bíblia falando sobre festa da lua nova, ele está falando da viração dos meses. Então, Rosh Kodesh, cabeça do mês, festa da lua nova, é a mesma data. Ou tem versões que trazem princípios dos vossos meses, Rosh Kodesh. É a mesma data, tá? Só para informar vocês aqui. Então, vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 10, verso 10. Logo depois de Levítico, você vai achar aí, ó, Números capítulo 10, verso 10. Eu vou ler o 9 também, ó. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as vossas trombetas a rebate perante o Senhor vosso Deus. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, olha que interessante. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores, nós estamos em que período?
no período em que os reis vão para a guerra. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis trombetas, arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, ou, além disso, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, hoje, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, que vos serão por lembrança perante o Senhor, vosso Deus. Então, olha que interessante. Ele fala de 2 memoriais aqui. O toque do chofar e as ofertas. 2 coisas que trarão a Deus à memória algo sobre nós para que ele dê uma resposta. Vocês estão comigo? Ou tá grego? Lúcia, você está com uma cara de dúvida. Pode perguntar. Não, você pode repetir? Posso. O texto aqui diz assim, ó. Quando na vossa terra saides a pelejar contra os opressores que vos apertam. Nós estamos exatamente no período em que os reis vão para a guerra, segundo Samuel 11. Então, quando na vossa terra saides a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis trombeta rebate. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos vossos inimigos. Aí você fala, Tony, tocar trombeta, eu não sei tocar trombeta, não tem problema. Você pode ligar o som do chofar na tua casa. Deixa ele rodando. Sem segredo. Deixa lá. E se você puder ouvir isso aqui, todos os dias, pelo menos um pouquinho, vai te ajudar nesse tempo. Tá? Isso aqui é uma lembrança. Segunda lembrança. Verso 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão lembrança perante o Senhor vosso Deus. Então, tanto as suas ofertas, quanto o som do chofar, nesse período, são memórias. Então, o que são memórias? São coisas que fazem Deus se lembrar de você em tempo oportuno. Que tempo oportuno? Tempo de guerra, tempo de julgamento, tempo de tribunal. E coisas que ele já disse, quando você traz essas memórias, Deus liga você ao que ele fez no passado para ele refazer. E o que se refere para a guerra? Melhor a pergunta. Quando ele fala que a gente tem que ir para a guerra, nós estamos em tempo de guerra, os reis vão para a guerra. Sim. O que isso é para nós? É enfrentar os desafios que você tem que enfrentar para conquistar territórios, porque essas guerras são para conquista de território. Só que a conquista de território não é uma conquista de você, agora eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Tem relação com isso? Tem, mas não é sobre isso. Porque o grande ponto é o que você tem que vencer aqui para você vencer lá fora. A finalidade da fé, dos tempos de Deus, as coisas, é você conquistar a tua alma. Sim. Então, é o que eu estava falando com você mais cedo. Quando você começa a desfrutar de emoções que há muito tempo você não sente, é porque aqui dentro a guerra já começou e começou a expandir e Deus tem vencido as guerras. Porque quando você vence em Deus, você entra em ambientes, e em ambientes espirituais existem emoções diferentes. O nosso coração, ele desfruta da emoção do ambiente no qual nós nos encontramos. Então, se você está muito triste, você não está debaixo do ambiente de Deus, você está debaixo de um cativeiro, provavelmente, debaixo de uma opressão, de um jugo. Você está num território espiritual maligno. Por isso que você sente certas coisas. Você já viu que tem lugar que você visita e você se sente mal? Você fala, nossa, estou me sentindo tão esquisito aqui. Eu não estava assim, de repente eu fiquei. É o ambiente daquele lugar. Não é você, é o ambiente. Quando você sai, melhor. Porque está lá a coisa. Entendi. Entendeu? Então, seria a guerra interior, né? Isso, guerra interior. Porque agora o que acontece? Esse é o tempo de você ir para cima dos projetos que Deus colocou no teu coração. Daqui até o final de junho, é o período da primavera, que é o período em que os reis vão para a guerra. Então, o diabo está disputando agora os recursos, as pessoas, as oportunidades.
tudo ele está em disputa contigo. Então, tudo aquilo que já está na sua rota, que Deus tem colocado no teu coração, que é teu, que ele já tem falado, você tem que ir para cima. E não tenha medo. Vai para cima, peleja com as armas corretas, anda nos tempos de Deus, que Deus te dá vitória. Porque o que tem que chegar na tua mão vai chegar. Porque você está com o respaldo de Deus para a defesa e a unção para o ataque. Então, isso quer dizer que a guerra, então, aumentou. Não é que aumentou, é que agora você tem respaldo de Deus para ir para cima, porque a guerra ela já vem desde sempre, ela nunca para. Só que agora Deus ele libera a jurisdição, é tempo de conquistar, ele libera os exércitos para guerrear junto com você. Ah, tá. Entendeu? Agora, nesse tempo, Deus fala, pode ir que eu estou com vocês. Mas tem tempo que não é de guerrear assim, tem tempo que é só as guerras do momento. Esse aqui Deus está dando direção, então. Isso. Direção para conquista. E então, reforço. Justamente. E aí você vai conquistar. E aí esse reforço é os anjos. Sim. Tá. Esse é o tempo para isso. Então, se é uma porta de... Já está liberado isso para a gente. Já está liberado. Ah, tá. Já está liberado nesse tempo. Aí, o que o Senhor pede? Lembra que eu falava com você? Irmãos, as nossas ofertas, elas são mecanismos de manifestação da unção. Aí você fala, por que oferta, Tony? Porque o padrão é sempre Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus, ele é o tabernáculo. Cristo é a unção de dentro. Então, Deus veio dar uma oferta para liberar a unção de dentro para as pessoas. Então, como é que ele trouxe a unção para a terra? Enviando um cordeiro. Então, dentro daquela oferta, foi o ponto de contato da unção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você entrega a oferta em dia de portal, você está permitindo a unção que ache um contato nessa terra para entrar na tua vida. É o mesmo padrão de Deus, irmãos. Jesus é o padrão, ele é a oferta suprema. Então, não se trata de você ter que dar dinheiro para pastor. Se trata de você entender o movimento que você faz no tempo certo para que o Senhor te permita acessar coisas que são liberadas só neste tempo. Diga, Ronaldo. Bom, mestre, é que na verdade, nós todos, né, a gente já vem lutando há muito tempo, mesmo tendo o manual, que é a palavra de Deus em nossas mãos, por falta de entendimento, né, ou de pessoas nos esclarecerem como você tem feito, nós não estávamos usando as armas que Deus nos dá na totalidade. Uhum. A gente vem lutando, vem combatendo, vem sofrendo, ganhando, né? Mas hoje, com esse entendimento, os nossos olhos eles se abrem para guerrear de uma maneira mais efetiva, entendendo o tempo que a gente está guerreando, como que a gente está guerreando, e juntando tudo isso, né? Porque a gente combate, mas não entende o mês, cada mês. A partir desses momentos de aprendizado, a gente sabe a arma que a gente usa em cada mês, no começo do ano, quem é o que está reinando, né? Quem a gente vai ter que combater, né? Eu vou precisar de uma espada para eu derrubar, mas aí se o cara tá com uma lança ou tá com alguma coisa que é mais efetivo, então de repente eu tinha que usar uma funda, igual o Davi fez, para alcançar mais longe, né? Então as coisas vão se abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, para a gente combater de uma maneira efetiva e sabendo que a gente está combatendo. Sim. Muito, muito, muito pertinente o seu comentário, já vou para a Claudete, porque, irmãos, tem gente que acha que é só jejum e oração e monte. Você não vai vencer todas as suas guerras só assim. Não vai. Porque tem meios e meios de você fazer. Então, não basta só você fazer a coisa certa. Porque se o sacerdote, irmãos, é o outro ponto. Se ele não sabe o que fazer com o que você faz, você está desperdiçando o seu recurso. Aí você fala, como assim? Tudo que Deus dá nome na Bíblia, ele trata por diferente. Oferta é oferta, dízimo é dízimo, primícia é primícia, voto é voto. Cordeiro é cordeiro, boi é boi, oferta de manjares é oferta de manjares, oferta pela culpa, etc, etc, etc. Deus dá muitos nomes às ofertas. Ele não fala simplesmente seja generoso. Então, para cada coisa que Deus dá nome, existe uma resposta, uma dinâmica de oração e um direcionamento que o sacerdote tem que saber para que a sua oferta, a sua energia entregue, ela seja canalizada para o lado certo. É a mesma coisa você falar assim, quero comprar 1 quilo de contrafilé. Aí você vai lá na negona doida, lá na nega maluca, que tem lá na Iguape, onde tem lá, tem uns doces gostosos. Eu quero comprar um contrafilé lá na negona doida, que chama nega maluca lá.
Né? Você vai lá na Nega Maluca, quer comprar 1 quilo de contrafilé, você dá lá R$50 para ela, vamos supor que é R$50. Ela, não, mas aqui vende doce. Eu falo, não quero saber, eu quero o contrafilé, me dá um contrafilé. Tipo assim, não é loja para isso, não é para isso. Ah, mas é comércio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é qualquer pastor, não é qualquer lugar que você pode fazer a mesma coisa, que você vai ter a mesma resposta, que não vai. O sacerdote, a palavra fala, Oséias, eu sempre falo, capítulo 4, verso 6. Eu vou ler aqui para os irmãos aqui, mais uma vez. Quem está comigo aqui já sabe até de cabeça, eu acho. Oséias, capítulo 4, lá no versículo 6. O que diz? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí o verso 7 fala assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes, os filhos, tá, se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do povo e da maldade dele tem desejo ardente. Sabe o que é isso aqui, irmãos? O sacerdote que ensina errado, ele come do povo que oferta pecando. Então, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade não somente de gerir a energia da oferta, mas de comer ela. Deus mandava comer, o sacerdote comer a oferta. Então tem um segredo aqui. Se a pessoa que você honra, que você entrega seu dízimo, sua oferta, sua primícia, ela não desfruta do que você dá, você não é abençoado. Porque o sacerdote tem que comer. É para homens. Deus não mandou cuidar de templo, irmãos. Deus não manda cuidar de templo. Sua oferta você pode dar para templo, mas primícia e dízimo, aqui, ó. Tem que alimentar a gente, é cuidar de pessoas que cuidam de você. Aí sim. Porque Deus manda o sacerdote comer. É que nem a ceia. Jesus fala assim, quem não come minha carne e meu sangue não tem parte comigo. O que é a ceia? É a oferta do sangue e do corpo de Jesus. Claro, fala aí. E lá em Malaquias, quando ele fala do dízimo? Mesma coisa. A questão do dízimo, irmãos, ela qual que é a ideia do dízimo? Que, vós me roubais, né? Em que te roubamos? Dízimo e oferta. O roubo aqui não é da oferta, é da honra. Malaquias capítulo 1, verso 6, o que a palavra fala? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aí Deus vem falar com o sacerdote sobre as ofertas, depois ele fala sobre casamento, depois ele vai falar sobre os dízimos. Então, esses 3 pontos são meios de se roubar a honra de Deus. E aí Deus fala assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque a mim me roubais. Roubam o quê? Na honra. Então, o não dar o seu dízimo é desonrar a Deus. Toda pessoa que se arrepende de um pecado e não traz o dízimo junto, ela não se arrependeu por completo, porque ela tem que restaurar o coração e o altar financeiro. Ela tem que vir os dois. Se ela vem só o coração e não entrega o dízimo, ali o arrependimento dela não está completo. Porque a palavra hebraica para arrependimento é a mesma do tornai-vos a mim, que ele fala lá assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Essa palavra tornar lá no hebraico é chuv, a mesma palavra para arrependimento. Então Deus espera que no arrependimento o homem retorne de coração e de finanças. Quando ele faz esse par, aí Deus realinha a vida dele e corta a maldição da vida dele. Então, peraí. Diga. Você, então, está querendo dizer que a gente tem que chegar no altar, se arrepender dos pecados e trazer o dízimo? Não, eu vou te explicar aqui. Como você já tem uma vida com Deus, você já caminha com o Senhor, a sua questão é continuar caminhando. O seu dízimo é a expressão de honra. Mas uma pessoa que nasce de novo... entendi. Entendeu? Ela não tem essa comunhão ainda, ela começou agora. O que você tem que ensinar para ela? Ela começa com arrependimento e trazendo dízimo. A primeira oportunidade ela tem que trazer. E aí sim, ela vai restaurar o alinhamento completo com os céus para Deus cortar a maldição. Entendi. Entendeu? Por que cortar? Porque a nação toda estava roubando a Deus. Mas tem um mistério aqui. Qual que é o mistério em Malaquias 2? Isso aí eu ensino no curso de Batalha Espiritual nível 1 também. Mas eu vou abrir para vocês aqui, ó. Malaquias 2.
versículo 1. Agora, ó sacerdotes, Deus está falando com os sacerdotes aqui, ó. Para vós outros é este o mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Opa. Deus amaldiçoando bênção? Como assim? Como assim, Lúcia? Como que Deus vai amaldiçoar a bênção? Gislene, como é que pode um negócio desse? Kaique, por que Deus vai amaldiçoar a bênção de alguém? Quero ouvir alguém responder para mim. Eu vou ler o texto de novo. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se não o ouvides e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. E aí? Pode falar. Porque ele não está honrando? Por causa da honra? Por causa da honra, mas aqui, olha para você ver como é que é sério isso aqui, eu vou contextualizar vocês. Porque não houve arrependimento no coração, mas... É mais grave. Eu vou abrir para vocês entenderem aqui. O livro de Malaquias é um livro de sacerdócio e de honra. Esse livro aqui, Deus está cobrando. Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? E ele vai dizer que o povo não estava analisando as ofertas de forma correta. Eles não estavam aceitando qualquer coisa. Só que qual que é o problema? Eles estavam ali entregando e o sacerdote recebendo normalmente qualquer tipo de oferta. Tanto que Deus chega a dizer aqui, no versículo, em Malaquias capítulo 1, no versículo 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e será favorável? Então Deus estava argumentando contra a qualidade das ofertas que eles estavam recebendo do povo. Eles estavam fazendo vista grossa, eles tinham que inspecionar e ver se estava bom para dar para Deus. Porque eles comiam aquilo. A herança dos sacerdotes eram as ofertas do povo, eles não tinham herança. Eles tinham as primícias, os dízimos, os votos, as ofertas, eles comiam isso. Então, se eles faziam vista grossa, quem comia era eles. Então, qual era o problema disso? É o que ele está falando aqui no verso do capítulo 2. Agora, os sacerdotes, para vós outros, este é o mandamento. Se não ouvides e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. O que é dar honra ao nome de Deus? É ser criterioso e ver direito o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo coisa errada com o que eu estou mandando fazer. Vocês estão comendo o problema. Porque se o animal está doente, quem está comendo é vocês. E vocês carregam o meu nome. Vocês foram chamados para me honrar diante dos homens. Aí ele está falando aqui. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Sabe o que quer trazer isso para os dias atuais, irmãos? Vou puxar aqui para você entender. É gente pedindo, pelo amor de Deus, para você poder ajudar a pagar a conta da igreja. É a mesma coisa. Meu Deus, me ajuda a pagar isso aqui. Eu preciso fazer isso. Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Já amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que era para ser bom vira ruim, porque a pessoa não propõe no coração da honra ao nome de Deus. Ela não quer ensinar direito. Por que o povo traz oferta ruim? Porque o sacerdote não ensina direito. Fala, Deus não vai receber essa oferta. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus não vai receber isso aí. Olha o que você está trazendo. Está julgando a minha oferta, pastor? Não, estou te ensinando a fazer direito. Você está cultuando Deus, irmãos. Você não está aqui trazendo dinheiro para ajudar a pagar uma conta. Você não tem que trazer dízimo para ajudar a pagar a conta. Você tem que entender que você está honrando o Senhor. É assim que você honra. É esse o critério, o pensamento. Mas eu não tenho nada. Eu não vou nem falar sobre isso aqui. Vamos seguir o texto aqui, ó. Capítulo 4, verso 4 aqui, ó. Malaquias 2, versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança com Levi
para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Agora, olha aqui, ó, o verso 6 de Malaquias 2. A verdadeira instrução se achou na sua boca, e injustiça alguma não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque dos lábios do sacerdote, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro de Deus, do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais em aplicares a lei. Tem dó de falar com o irmão, porque o irmão tem dízimo alto. Tem dó de falar com o ciclano, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo. É isso aqui, irmãos. Eu vos fiz desprezíveis. Deus não está nem aí com problema de conta de igreja, irmãos. O Senhor está de olho nos sacerdotes que estão ficando sem comer para que uma matriz tenha recurso. Porque essas coisas, Deus sempre chamou para cuidar de pessoas, de templo. Ah, pastor, posso dar dízimo para o pobre? A palavra diz que você tem que trazer para o sacerdote. Ah, mas tem o dízimo dos 3 anos. Esse você pode. O que é dízimo dos 3 anos? Vai estudar, você não quer dar para o pobre? Vai lá e estuda. Porque se você entrega o dízimo errado, e você não sabe o que você está fazendo, você busca maldição para a tua vida. Então, irmãos, a gente tem muito do emocional, eu vou fazer, eu vou ajudar, porque isso aqui, porque o pastor rouba, porque não sei o quê. Se o pastor rouba, você rouba também, porque você dá para o lugar errado. Tem gente que Deus fala, eu quero que você dê para o fulano e para o ciclano. Não estou falando de pessoal, estou falando de sacerdócio. Primícia é para sacerdote, dízimo é sacerdote, oferta dá para quem você quiser. Você pode escolher, quero queimar dinheiro, queima, não tem problema. Mas se você não souber fazer essa leitura, você se prejudica. E por que se prejudica? Porque um sacerdote ensinou errado. Então agora, quando vem um sacerdote e te ensina corretamente, tem 2 pontos. Ou você se arrepende e muda, ou você pega a raiva do sacerdote que ensinou o que você não queria. Porque tem gente que gosta de fazer do jeito errado. Tem gente que tem medo de fazer diferente. Porque eu aprendi assim, vai ser assim. Então fica. Não tem problema. Então, nesse portal, irmãos, esse é o portal de você erguer esse tipo de oferta de dízimo, por exemplo. Não posso dar dízimo em outro dia? Pode. Mas se você puder entregar no portal, a melhor coisa que você faz. Você é sabedoria e percepção de tempo. Ah, mas eu não recebi ainda. Não tem problema. Não tem problema. Não é para você, não vai acabar o mundo que você não vai dar hoje. Mas tenha em mente que Deus tem tempo e modo. E se você consegue se alinhar e se organizar para isso, melhor. Não consegue, paciência. Você não vai ser menos abençoado por isso. Mas eu confesso que se você entender e conseguir se organizar para fazer nesses períodos, existe algo diferente para você. Mas a bênção permanece, porque o sacerdote tem que saber receber. Por isso que quando as pessoas entregam algo, pelo menos para mim, eu falo, o que é isso aqui? É dízimo, oferta e primícia. Porque eu tenho que saber o que eu vou orar para Deus em cima da sua oferta, em cima do que você está entregando. Porque se você só entrega e não me fala nada, aí quem perde é você, não sou eu. Por isso que eu sempre falo, o que você quer? Fala aí, Ronaldo, tá com a mão em pé? Fala aí. Não? Ah, tá, essa mão tá em pé, então eu vou baixar essa mão aqui. Então, irmãos, olha só. É perigoso você entregar em qualquer lugar. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu vou orar sim. Eu já, Claudete. Eu tô encerrando aqui, eu vou até 9h30, aí nós vamos fazer a ceia, e nós vamos orar por esses negócios aí, que eu falei. Último texto. Ezequiel 44:30. Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Olha só o que diz o texto. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então, olha que coisa interessante. Para que Deus abençoe a minha casa, a oferta de primícias é a chave.
Que oferta de primícia? A oferta de primícias, ela não tem uma regra, mas ela tem balizadores. Então, como assim não tem regra? Dízimo, por exemplo, é 10%. Deus coloca a 10ª parte. Não é 11, não é 9, não é 30, não é tudo. É 10. A palavra hebraica, maaser, 10ª parte. Primícias, ela tem um balizador. Ela diz que é o melhor de todos os frutos, mas ela diz que, em outras passagens, que é equivalente a um dia de trabalho. Então, se você é uma pessoa assalariada e você ganha 1.000 reais por mês, você pega seu salário, divide por 30, essa é a sua primícia. Um dia de trabalho. Ah, mas eu não sou assalariado, a minha remuneração é outra, tudo bem. Tem outra forma de você fazer. Tudo que é primeiro você dá para Deus. Tipo assim, na primeira venda do dia, entrega para o Senhor. Sei lá, vendo celular, vendo roupa, vendo não sei o que, você entrega. Pode fazer também. Isso não é uma regra, tá? Isso é só um balizador para você poder se situar. Mas eu não ando tendo renda ultimamente, não sei o que eu faço? Ora ao Senhor e pergunta o que Ele quer para você começar. E ora para Ele te ajudar a se organizar. Porque a primícia é de tudo que vem na tua mão, você separa um percentual de um dia de trabalho, por exemplo, divide por 30, e você entrega. Esse é o balizador, isso não é uma regra. Tá? O que eu faço? Eu tenho assim, um negócio com Deus, 10% é meu dízimo, mais 10% eu entrego, separado. Mas desses 10, 5 é para oferta de portal e 5 eu ajudo os pobres. Eu faço isso. Para minha organização. Então, eu faço isso. 5%, 10, eu separo 20%, 10 é dízimo. Tá, 10%, 20%. 10 dízimo, os outros 20%, 10. Outros 10, 5 é para oferta de festa, eu guardo, que eu vou entregar no dia do portal, e mais 5% eu ajudo as pessoas que precisam, aqui perto, aqui, pede alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Passou 5%, ali morre a cota, exceto se o senhor me falar, eu quero que você ajude ele. Entendeu? Aí sim. Então, o que eu faço? Qual que é a sabedoria? Todo mundo que está aqui, que está comigo há mais tempo, já sabe. O ideal, quando a gente tem, esse mês nós temos a oferta de Páscoa, que é daqui 2 semanas, nós temos primícias, nós temos pães ázimos e temos Pentecostes, são 4 portais anuais. Agora, em menos de 3 meses, fora os mensais. Então, assim, para quem está chegando agora, é mais difícil se organizar. Mas o que eu falo para você? Olha ao Senhor e pergunte, porque tem 3 portais que se abrem praticamente ao mesmo tempo. É o de Páscoa, o de pães ázimos e o de primícias. E depois, Pentecostes. Mas isso aí eu vou te ensinar mais para frente. Então, o que eu te oriento? Sempre que você receber uma grana, separa um pouco, guarda para as festas anuais, guarda lá, não tem montante, você guarda. O outro pouco, você separa para as festas mensais e você separa o seu dízimo. E aí, quando chegar aos portais, você tem que semear. Porque esses portais, eles caem em períodos que você nunca sabe, irmãos, e só tem semente quem administra. Sabe? Então, mas todo mundo está passando prova. E tá, irmãos. Tem gente que está chegando agora, a gente compreende isso, então não estou falando que você é um mau administrador, entenda isso. Mas nesse contexto, a melhor forma que você faz quando você recebe é já fazer essa separação no início. Não fique esperando sobrar coisa não, senão você não vai fazer. Tá? Então, é nesse óculos que eu quero que você veja. Tá bom? Deus não está olhando para valores. Deus está olhando para memórias. Deus olha a oferta da viúva do mesmo modo que olha a oferta de um bilionário. Então, não pense você que, mas isso aqui é tão pouco. O Senhor não está olhando isso. Ele está vendo a sua presença no portal. Mas aí eu vou esperar o mês terminar. Como que é o término do mês? Então, o mês, na verdade, ele termina, ele está começando agora. Então, por exemplo, hoje é um dia de entregar a primícia, hoje é um dia de entregar dízimo. Quem tem? Vale até o pôr do sol de amanhã. O portal aberto. Você tem até amanhã para você fazer alguma coisa. Mas eu não posso fazer. E agora? Não se preocupe. Se organiza para a próxima oportunidade. Mas o ideal é que você faça pelo menos algo simbólico, que você não deixe passar em branco, que você entregue R$1. Mas o ideal é você não deixar passar em branco, porque é da oferta que a gente tem o repouso da unção. Então tem que vir para cá, tem que materializar algo para algo chegar e acessar a tua vida. Tem que chegar. Entendeu? Então não é que sobre valores. E com o tempo você vai melhorando. Tem uma irmã que participava aqui, que ela falou assim, Tony, eu não tenho como dar agora, eu vou receber depois, mas eu quero dar minha palavra que eu vou fazer tal coisa quando chegar. Eu falei, tá bom.
E eu apresento diante do Senhor, e é possível você fazer esse tipo de coisa, porque o Messias é o tempo de Deus. Como assim, Tony? No Messias, nós temos a eternidade acessível. Então, nós conseguimos, eu como sacerdote, sei como apresentar uma oferta fora do tempo para que ela seja entrada no tempo, colocada no tempo. Mas não é todo sacerdote que sabe. Entendeu? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que, poxa, eu não tenho nada hoje, mas tal dia eu vou ter. Posso fazer depois? Pode. Só que você dá a sua palavra e cumpra, porque seu pacto não é comigo, é com Deus. Tá bom? Você não tem compromisso comigo, você tem com Deus. Se eu falar, você faça. Se você não falar nada e não fizer, também não tem problema, porque você tem gente que está aprendendo agora. A Gislene, a Lúcia, o Kaique, né? Tem lá, vocês aí estão chegando agora. Então, vocês só estão agora tendo essa clareza agora. Então, fica tranquilo, mas não deixa passar em branco. Tá? Faz alguma coisa, pensa, fala comigo depois, e a gente dá um jeito nisso aí. E para todo mundo, eu vou estar orando em especial. Eu quero liberar hoje sobre vocês a bênção de Judá. E essa bênção, ela é automaticamente ativada na hora que você entrega a sua oferta, eu posso apresentar. Tá? Eu já vou liberar aqui, a hora que você entregar, isso conecta. Tá bom? É só para você entender o princípio. Então, eu vou ler aqui para vocês e vou orar já para a nossa ceia, para nossas coisas. Depois, quem tiver dúvida, pode me chamar no particular, que vai ser um prazer saudar a sua dívida e sanar, né? Então, vamos lá, irmãos. Essa é a bênção que eu vou liberar sobre vocês hoje, que procede da tribo de Judá. Tá bom? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. A ele obedecerão os povos, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Agora, a bênção que está lá em Deuteronômio, capítulo 33, eu vou liberar sobre vocês também. Cadê aqui? Deuteronômio 33, verso 7 ou verso 8? Deixa eu ver aqui. Versículo 7. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. Com as suas mãos, peleja por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. Então, irmãos, a partir de agora, eu declaro a bênção do Senhor para você ir para a guerra, a unção de Judá para você vencer, para você romper, o socorro do Senhor sobre a tua vida. Que você, por onde pisar, você veja as graças e os livramentos do Senhor, você veja os apontamentos e a direção, você veja o romper da luz da aurora, você veja o Senhor te direcionando, te dando clareza, sabedoria e instrução. Não temas, porque não vai faltar. Esse é um mês de milagres, esse é um mês de redenção, esse é o mês de você ver a virada do Senhor na tua vida, e o que estava retido vai vir para as tuas mãos. Continue firme, não retroceda. Dê passos de fé, irmãos. O Senhor vai colocar o chão, porque esse é o tempo. Você vai ver os milagres, as causas na justiça vão sair, as vendas travadas vão sair, o que tem que romper vai romper, e você verá o Senhor transformar a tua história, porque você sairá do Egito mais uma vez, mais um pouco, e verá o Senhor julgando os deuses do Egito diante dos seus olhos. Então, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tá tudo claro? Todo mundo entendeu certinho? Irmãos, glória a Deus. Pergunta. Quem aqui está com algo na sua mão ou tem próximo de você, algo que você precisa que seja liberado para você esse mês? Algo que? Pode repetir? Eu pedi mais cedo, eu não sei se eu falei para todo mundo. Eu não mas, ouvi. Não tem problema, eu vou te falar aqui. Se você tem algo que você quer que seja liberado na tua vida, tipo, sei lá, uma venda, uma causa na justiça, a bênção sobre um filho, sobre um parente, sei lá, uma cura, alguma coisa. Você tem aí nas suas mãos algo que você possa tocar que te ligue a essa demanda que você tem? Todo mundo tem? Quem não tem, vai lá pegar. Você tem 2 minutinhos para você pegar, se você precisa de alguma coisa. Mas pegar o quê? No caso, Alguma coisa que vai ligar você ao pedido que você tem. Ah, tá. Tá, você tem aí 2 minutinhos para você sair, levantar e pegar, e 2 minutinhos para quem não preparou sua ceia, ir lá preparar e voltar aqui. Vai lá, eu espero você ir lá.
Prepara a sua ceia, tudo bonitinho. E volta para cá, porque nós vamos ceiar, porque o Senhor vai te dar essa vitória, viu? Amém. O Senhor vai te dar essa vitória, você vai ver. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu creio. Quero abençoar a vida do Junião, com a Miriam, com as crianças que vão viajar hoje. Que o Senhor abençoe vocês. Que nas primícias do ano, glória a Deus, um tempo novo já começa com uma viagem nova, que vocês possam receber tudo que o Senhor tem para dar para vocês lá. Que o Senhor guarde vocês na ida, na permanência e na volta. Que vocês voltem alegres e jubilantes de notícias boas, viu? Em nome de Jesus. Que dê tudo certo, que vocês voltem para cá cheios do Espírito Santo e tragam boas novas para nós. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Irmãos, eu vou abrir para vocês aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Alguém consegue ver essa nota aqui? 5. É uma nota de 5. Sim. É uma nota de 5. Isso aqui é uma nota de 5. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque... Deixa eu fechar o microfone da Cláudia, está dando retorno. Aí. Porque tem coisas, irmãos, que ficaram nas nações, que não chegaram nas minhas mãos. Então, estou mostrando para vocês um tipo de símbolo. Isso aqui é uma moeda internacional que eu ganhei de um estrangeiro. Eu não comprei aqui. Então, isso aqui tem peso numa oração internacional, por exemplo. Uhum. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que você faça com relação ao pedido que você tem. Pega alguma coisa que te ligue a isso. Porque nós vamos orar com essa coisa na mão. E nós vamos ver o Senhor te dar vitória nesses próximos 3 meses, que é os meses de guerra. Você está com isso na tua mão aí? Todo mundo está com alguma coisa na tua mão? O celular, beleza? Sandra, Gislene. O celular. Ô, mestre, o meu, como é aquelas questões judiciais, aí eu abri a página, né, da justiça e tá aí com o celular na mão. Legal. Legal. O que importa é que você tenha isso na tua mão e você saiba do que isso significa, que você vai estar pensando nisso, nós vamos orar aqui, e até esse 3º mês de guerra aqui, você vai ver sair esses milagres na tua vida. Amém. Pode orar, eu peguei. Já pegou também? Gislene Peguei pegou? Kaique? parte do meu exame também, né? Glória a Pode Deus. Tô com uma chave. Ótimo. Podemos orar então, irmãos? Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Eu quero até pegar aqui, deixa eu ver se eu vou colocar o som do chofar para nós aqui, ó, que nós vamos erguer 3 memoriais hoje aqui, ó. Por aqui, Pai, que eu falo com todos os meus clientes. Deixa eu ver aqui. Nós vamos erguer 3 memoriais. O som do chofar, a oferta de primícias e a questão da ceia. São 3 memoriais que nós estamos abrindo esses portais. Por isso que eu pedi para a gente fazer ceia. Erguer memórias da nossa presença nesse dia. Chofar. Que sim. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Esse momento. Dá para vocês ouvirem? Deixa eu ver aqui. Não. Não, Tá ouvindo? Não. Tá, não tem problema. Então depois vocês escutam o chofar na casa de vocês aqui. Vamos orar aqui, ó. Senhor, em nome de Jesus, eu quero em concordância com os meus irmãos, pedir ao Senhor que o Senhor possa olhar agora todos esses pedidos, tudo que está nas nossas mãos, os nossos pensamentos, que está agora conectado a isso, sim. Outros pedem bênção na saúde, outros pedem bênção na família, outros pedem mais de uma dessas possibilidades, outros pedem venda, e o Senhor sabe que outros pedem a respeito de libertações e milagres. Eu quero agora entrar em concordância com o Senhor nesse mês de milagres, nesse mês de resposta, pedindo a bênção, Senhor, do ministro Rui sobre nós também, que venha nos trazer humildade, clareza, submissão, e que nós possamos servir ao Senhor com aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós. Que possamos ter discernimento, sabedoria na nossa mordomia, no nosso sacerdócio. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor, saúde. Que o Senhor possa multiplicar
poder, alegria, governo sobre nós, que nós possamos romper, que nós possamos conquistar, que nós possamos alcançar os planos do Senhor e tomar, Senhor, posse do que está nas mãos do inimigo para o teu reino, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destrói toda a ação das trevas, tudo aquilo que se levanta contra nós, tudo aquilo que vem, Senhor, para impedir os teus planos de se cumprir em nossas vidas, entrega nas nossas mãos aquilo que te pedimos, a herança das nações. A tua palavra diz, pede-me e te darei as nações por herança. E a tua palavra também diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. E a tua palavra também diz, Senhor, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, onde há necessidade, hoje, há a provisão agora. Em nome de Jesus, que venham as finanças, que venha a saúde, que venha a libertação, que venha a força, que venha a graça, que venha o cumprimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Todo mundo está com a ceia aí? Sim. Sim. Vamos ceiar aqui, para a gente fechar esse tempo. E nós depois, quem for fazer a sua semente, pode mandar para mim também seu pedido de oração, tá? Que eu vou estar orando aí em cima do seu pedido. Eu já oro por vocês, mas vou estar orando especificamente por isso aí. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos. Nós apresentamos este corpo, o pão do Senhor, o corpo do Senhor, que foi moído e esmagado pelas nossas iniquidades e pelas nossas dores, e pelas suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Então eu quero apresentar o pão da vida agora, o qual nós vamos ceiar e comungar, porque nós cremos na tua justiça, e erguemos esse memorial, Senhor, nesse tempo oportuno, porque nós somos tua família, nós somos comprados, remidos, e esse é o mês da redenção, este é o mês dos milagres. Então, Senhor, que a partir de agora, no momento de inserirmos a ceia nos nossos lábios, nós possamos ser fortalecidos, curados, libertos, aperfeiçoados no amor, e que o Senhor venha nos dar o sono do justo. Eu oro para que meus irmãos descansem, desfrutem e tomem posse da vitória, porque a virada chegou na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ceiar e comungar, em nome de Jesus. Amém. 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 Uhum. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do sangue e do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa sobre, antes da gente beber o cálice, sobre comer indignamente. Muita gente acha que se você tiver em pecado, você não pode comer. Só que essa ceia, se você for olhar o contexto mesmo, isso aqui é um banquete. Quando você lê 1 Coríntios 11, o capítulo todo, vai falar de um banquete que está sendo feito aqui. Porque uns comem antes dos outros e outros bebem e se embriagam.
Então, qual é o problema aqui? Qual é a situação aqui? Isso aqui é uma ceia de Páscoa. É uma ceia que acontece na festa de Pêssego. Isso aqui não é uma ceia só que tem um pão e um suco de uva que nem nós fazemos. Porque, que dia que Jesus morreu? Foi exatamente no dia de Páscoa. Então, essa ceia aqui é uma ceia de Páscoa. Então, um banquete aqui. A festa de Pêssego tem um banquete. A NCI celebra isso, nós já celebramos isso na Vereda de Vida. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: comer e beber indignamente não tem relação com o pecado. Tem relação com a não compreensão de corpo. Judas, no dia da ceia, Jesus molhou o bocadinho e pôs na boca dele. E falou para ele assim, ó, o que você está para fazer, vai lá e faz. Por que que Jesus deu a ceia para Judas se é só santo que pode tomar ceia? Porque aqui Paulo diz que recebeu do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão. Ele não diz para você não comer se você achar que você não está bom. E lá no versículo 31, ele vai falar assim, ó, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Quando você ceia e você está com a sua vida errada, o Senhor te disciplina e te corrige. Então a ceia executa um julgamento de disciplina para você não ser condenado com o mundo. Deus quer te salvar. Então tem gente que passa problema e dificuldade com ceia, não é porque Deus está punindo, é porque Deus está corrigindo para trazer para o caminho da justiça. Então o que eu quero te dizer? Nunca permita que alguém te proíba de cear. Porque se alguém te aparta da comunhão, esse cara não está entendendo nada de Bíblia. Porque Jesus deu a ceia para Judas. Se Judas não é o suficientemente traidor para poder ser aproximado da ceia, por que você vai? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você pode cear sim, aqui ninguém pode afastar você da ceia. Então saiba que hoje você vai tomar a sua ceia, o Senhor vai limpar teu coração, vai limpar tua mente, vai limpar tua vida, vai colocar tua vida em ordem e você vai ajudar ele, que você vai entender o que ele está querendo. O Senhor te dê clareza, o Senhor te purifique e restaure as áreas da tua alma que estão doentes, estão enfermas, estão fracas. Eu oro para que o Senhor te dê vida, porque esse é o sangue da aliança. Jesus já foi moído, você não precisa ficar sofrendo, você não precisa ficar se lamentando, ficar se martirizando aí por causa de coisas. Você já foi perdoado. Perdoe-se, perdoe o próximo, e receba a bênção do Senhor, que esse é o cálice da comunhão. Nós bebemos porque temos comunhão com o Senhor e erguemos essa memória no dia de hoje. Senhor, obrigado por hoje. Obrigado por este selo, este memorial. Nós hoje estamos confirmando, Senhor, a nossa comunhão contigo. E obrigado porque o Senhor nos purifica, nos justifica e nos glorifica. Então seja glorificado o teu nome. Obrigado por hoje. Nós somos curados, libertos e recebemos a bênção da comunhão e da justiça do Messias em nossas vidas. Então que o Senhor nos avalie e nos discipline segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos. Amém. Ô, glória. Todo mundo aqui foi abençoado, todo mundo está feliz? Está feliz? Todo mundo quer dançar? Quer dançar? Não, assim não, irmãos. Nada de Xuxa aqui. Gente, glória a Deus por vocês. Obrigado por vocês estão aqui. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Deu, valeu por hoje. Eu estou encerrando aqui a gravação. Deixa eu parar aqui. E vocês têm